já vou avisar de antemão que o tema é polêmico. Eu sou Ricardo Figueiredo, professor da Finclass, especialista em fundos imobiliários. E no vídeo de hoje eu vou mostrar que o seu influencer de estimação está errado. Dá para ter emissão abaixo do VP em alguns poucos casos, mas dá sim. Então vem comigo, para eu te tirar das trevas, da escuridão, da ignorância, de frase de efeito, de influência, te trazer para a luz da matemática financeira. Vamos nessa! Tema de hoje, emissão abaixo do VP. Pode? Vamos lá! Então, primeiro vamos contextualizar a situação. O fundo imobiliário, ele tem a cota de mercado, que é a cota de mercado, é essa que você vê no home broker, tá negociando aí todo dia. E ele tem o valor patrimonial ou cota patrimonial, que a gente chama de VP, tá bom? Se o fundo for fazer uma emissão, você terá a cota da emissão. E qual é o grande dilema que existe às vezes no mercado? Pense na seguinte situação. O fundo imobiliário está negociando a R$ 99,00. O seu VP é R$ 101,00. Se o gestor vai fazer uma emissão, ele fica numa encruzilhada. Se ele coloca a emissão a R$ 101,00, que é o valor patrimonial, ele deixa aí a turma que acha que não pode existir emissão abaixo do patrimonial feliz. A emissão é 101, mesmo valor do patrimonial. Mas ele vai captar? Improvável. De pessoa física, muito improvável. Ele vai ficar na dependência do investidor institucional. Por quê? Porque no mercado secundário a cota está 9,9. Você... vamos ficar mais instigados a comprar essa cota no secundário. Por que eu vou pagar 101? O institucional pode até achar que faça sentido, porque esse institucional, ele não vai comprar 5 cotas, 10 cotas, 100 cotas. Ele vai comprar várias cotas. Ele vai fazer uma aplicação de 20 milhões, 50 milhões. Fazer isso no mercado secundário, para boa parte dos fundos da indústria, demora. Então ele já resolve a vida dele com uma boleta. E ele compra na emissão a 101. Mas tirando essa situação, para a pessoa física, a emissão a 101 aqui seria desestimulante. A alternativa, vamos emitir a 99, a 98,50, um pouquinho abaixo do mercado, a gente torna a emissão mais atrativa. Meu Deus! Aí começa a pancadaria em grupo de WhatsApp, do Telegram, em fórum. O gestor malvadão está fazendo emissão abaixo do patrimonial. A frase que os influencers gostam de colocar eles estão destruindo o patrimônio do cotista. E hoje eu vou te mostrar como é que a gente avalia matematicamente cada situação. Matematicamente. Existe sim emissão abaixo do valor patrimonial, que eu chamo de pênalti do Pelé. É indefensável. Não tem matemática que sustente a realização daquela emissão. Existe emissão abaixo do patrimonial que ela é obrigatória, independente da distância entre patrimonial e valor do mercado secundário. O gestor vai precisar captar, vai ter que fazer no mercado secundário, a preço de mercado secundário, senão ele não capta. E por que ele é obrigado a fazer? Imagine que é uma emissão para pagar uma alavancagem. Ele tem duas alternativas, se ele não tem o volume no fundo para pagar essa alavancagem. E invariavelmente, em se tratando de amortização, dificilmente ele terá. Por quê? Porque o fundo imobiliário é obrigado a distribuir no mínimo 95% do lucro dele. É improvável que o 5% que sobra seja suficiente para ele efetivamente aprovar e fazer pagamento da amortização. Ele poderia chamar os cotistas e falar, olha galera, é o seguinte, se vocês me autorizarem, eu não vou distribuir dividendo por 3 meses para poder pagar essa parcela de amortização. Durante 6 meses, durante 1 ano. O que vocês acham que vai acontecer com a cota do fundo imobiliário se ele ficar 6 meses sem distribuir dividendo? Mesmo com os cotistas aprovando. Ele pode negociar essa dívida? Pode, mas o outro lado não é obrigado a aceitar. Ele é credor. Ele pode simplesmente exigir o recebimento. E se o fundo ficar inadimplente, ele executa a garantia. A garantia pode ser imóvel do fundo. Ou seja, nesse tipo de cenário, ele tem que fazer a emissão abaixo do patrimonial. Não foi legal receber o dividendo turbinado da alavancagem? Você achou uma delícia, não achou? Porque o dividendo turbinado pela alavancagem ele é maior. Chegou a hora de pagar a dívida. Quando você passa a sua compra no cartão de crédito, é legal, Você não machucou sua conta corrente, uma hora a fatura do cartão de crédito chega. Então, tem emissão abaixo do patrimonial que é para pagar a alavancagem, que é uma encruzilhada, é uma sinuca de bico. Eu mostrei que existem até alternativas. Negocia com o credor, aprova com os cotistas a não distribuição de dividendo para poder pagar isso. Tem alternativas
dicas aí que você pode ir estudando. Mas, no geral, a mais simples de ser executada é essa. E tem emissão abaixo do patrimonial, que é para comprar ativo. E é sobre essa que eu quero focar. Então, aqui a gente vai pensar em emissões, cenários de emissões abaixo do patrimonial, em que o gestor vai pegar a grana e comprar ativo. Porque a grande crítica da turma é, olha, para que ele está emitindo abaixo do patrimonial agora para comprar esse ativo? Espera essa cota chegar lá no patrimonial lá na frente e lá na frente ele emite. Aí ele compra. Aí já tem um pequeno probleminha. Qual é o probleminha? O vendedor do imóvel vai ficar obrigado a esperar esse momento. Porque você, cotista do fundo, só vai aceitar entregar dinheiro para o gestor comprar o imóvel quando a cota de mercado colar na patrimonial. E aí o vendedor do imóvel fala, não, tudo bem, senhor cotista, eu vou esperar, farei a sua vontade. É óbvio que não. É óbvio que não. Ele vai procurar outro comprador. E aí chega a nossa tarefa de, ao invés de ficar criando frasezinha de efeito, que só quer seu engajamento, seu like, que é com isso que essa turma ganha, é hora de sentar e fazer conta. Então aqui agora é matemática financeira pura. Quem vem para mercado financeiro ou gosta minimamente de matemática financeira e aplica, ou então não vem. Porque mercado financeiro precisa de matemática financeira. Então vamos lá. Aqui eu peguei um fundo imobiliário hipotético, tá bom? Então vocês têm aqui no meu Excel um fundo imobiliário hipotético. Tá? Eu até peguei dados de um fundo imobiliário listado em bolsa, mas fui fazendo umas adaptações aqui para ficar mais simples. Eu quis criar uma estrutura mais simples para a gente focar a análise no que interessa, que é na emissão abaixo do VP. Então o fundo tem lá caixa, 60 milhões mais ou menos, quase 1,5 bi de imóveis. E aí note que eu coloquei uma informação de cap rate aqui, cap rate de 10%, ou seja, anualmente estes imóveis geram renda, é geração de renda, não é geração de dividendo, tem diferença, já eu te mostro. Eles geram renda de 10% ao ano. Aí ele tem aqui, ele investiu até num CRI, tá aqui, só para mostrar que dá para o fundo, a gente fazer essa conta toda, mesmo quando o fundo tem alguma coisinha que não é imóvel. Então eu pus um CRI, poderia ser cota de fundo imobiliário, enfim. E tem valores a receber, o que é isso aqui? Ah, são aluguéis que já foram faturados, mas ainda não foram recebidos, né? Você fatura para receber adiante. Então você já faturou esses 61 milhões aqui, tá bom? Lá no lado do passivo do balanço, você tem taxa de administração, que você vai... A taxa de administração, ela é um percentual anual, só que você vai acruando dia após dia. E aí quando chega no 5º dia útil, 10º dia útil, enfim, o que for pactuado, o fundo tira esse valor e vai para onde, né? Para o caixa da administradora, do gestor, quem essa taxa remunera, tá bom? Você tem outras despesas aqui e rendimentos a distribuir. Você já sabe que você vai ter esse rendimento para distribuir, você já anunciou, só que você não distribuiu ainda, então você carrega na tua posição, tá? Isso é super comum quando o fundo anuncia dividendo no último dia do mês, porque ele já sabe que ele vai ter que distribuir, só que ele vai ter que distribuir só no mês seguinte. Então, isso aqui é uma foto hipotética de balanço de final de mês. O fundo tem quase 16 milhões de cotas. Ora, eu cheguei no meu patrimônio líquido aqui, não é? Patrimônio líquido lá, ó, ativo menos passivo, patrimônio líquido. Dividir pelo número de cotas, valor patrimonial dessa cota. Valor patrimonial, R$ 101,33. Só que essa cota está negociando no mercado secundário a R$100, por exemplo, R$ 99,50. E o gestor resolveu fazer uma emissão de novas cotas. Porque ele tem no pipeline um imóvel que vai custar 193 milhões de reais e tem um cap rate de 11%. Prestem atenção nessa informação. O cap rate do novo imóvel que ele está comprando é maior do que o cap rate que ele está carregando. E a gente está assumindo aqui, hipoteticamente, não é tudo hipoteticamente, que a qualidade do imóvel e a qualidade do locatário é similar à carteira atual. Então ele está captando aqui quase 200 milhões, lançando pouco mais que 2 milhões de cotas a R$ 99,00. Vamos imaginar aqui que o custo da emissão ele assumiu, tá bom? Ele assumiu. Ou então vai custar R$1 a mais. Aqui eu estou fazendo a visão do fundo. Vai entrar no caixa do fundo R$ 99,00. R$ 99,00 é o que vai entrar no caixa do fundo. O gestor pode ter assumido o custo da emissão, a gente já viu gestoras fazerem isso. Ou então, custo da emissão, depois a gente soma aqui e eu vou mostrar para vocês. Como ficou o PL depois da nova emissão? É o PL antigo, mais o valor que ficou líquido de tudo que foi captado para o fundo. O que é esse valor líquido? O valor do imóvel menos os custos da transação.
comprar um imóvel tem custo. O custo que assumimos aqui foi 3,5% do valor do imóvel. Refere-se a ITBI, imposto, e refere-se a custos de cartório, registro em cartório. Experiência que eu tenho ao longo da minha vivência no mercado, fazendo gestão de portfólio de tijolo, 3,5% desse custo, ok. Aí o ITBI vai mudar, né? Cada cidade tem a sua alíquota. Considerei aqui cidade de São Paulo. Então vamos lá. O novo PL bateu quase em 1.800 bi. A nova quantidade de cotas é a soma da quantidade que eu tinha antes mais as cotas emitidas. Com isso, a gente tem o novo valor patrimonial. Meu novo PL dividido pela nova quantidade de cotas, que dá R$ 100,30. Ou seja, destruímos de PL de fato 1%. O que é que normalmente eu vejo por aí? A turma fala, o gestor está destruindo mais de 2% de PL, porque ela faz a diferença da cota da emissão contra a cota patrimonial. Ela só esquece que tem peso diferente. Aqui, essa cota é em cima de 1.600 bi de PL. Já essa cota aqui, essa quantidade de cotas é em cima de 200 milhões. Né? Esse 99 aqui é em cima de 200 milhões. Então não destruiu 2% do PL. Chegamos na continha aqui, ó. Destruiu 1,02%. 1%. Mas destruiu. Aí, Ricardo, destruiu o PL do cotista. Você ficou falando lá do influencer, ele tá certo, destruiu. Só que ele só para aqui, né? Aí entra a parte um pouquinho mais complicadinha, que aí a turma fala, agora eu não quero, agora deu preguiça de fazer conta. Então, por que o gestor quer fazer essa emissão? Tem duas hipóteses que não são excludentes. As duas hipóteses podem se somar. Ele pode fazer a emissão porque ele enxerga que vai ocorrer uma elevação de rendimento. E aí você avalia se essa elevação de rendimento compensa ou não. Como é que a gente avalia isso? Eu vim aqui e coloquei a renda imobiliária desse nosso fundo hipotético. Se lembre que eu falei que ele tem o cap rate, a carteira original tem o cap rate de 10%. Então eu coloquei aqui, ó, 10%. Dividi por 12 porque eu tô fazendo a renda mensal. Renda mensal, tá? Deixa eu até escrever aqui, ó, mensal. Então por isso que eu dividi por 12. Aí você tem a receita do caixa, tá? Que eu fiz uma continha aqui, quanto tá rendendo esse caixa. Lembra que a gente tinha um caixa aqui, ó? Quanto tá rendendo esse caixa. Aí você tem as despesas. Despesa imobiliária, coloquei um valor aqui, tá? De despesa imobiliária. Imóvel, gente, é um organismo vivo. Você tem que cuidar do imóvel, né? Então você tem gastos ali ocorrendo. Despesa operacional e a taxa de administração. Resumindo, bati tudo no liquidificador, esse fundo gerou 12 milhões de resultado no mês e eu distribuí aqui tudo, tá? Considerei que ele vai distribuir 100%, 77 centavos por cota. Maravilha, Ricardo. Só que tem um novo imóvel. Lembra que o novo imóvel tem cap rate de 11, então coloquei a renda imobiliária dele aqui. Aí coloquei aqui uma taxinha de administração, porque cresceu, né? O PL do fundo cresceu, você tem taxa de administração proporcional. Ok, somei tudo. Para quanto foi o dividendo do fundo? 78 centavos. A emissão abaixo do patrimonial foi capaz de gerar um incremento de dividendo. Agora, isso compensa? A gente precisa calcular a magnitude desse crescimento de dividendo, em quanto tempo vai valer a pena efetivamente esse crescimento de dividendo em relação ao valor de destruição patrimonial que ele causou. Mas lembre-se que eu falei que tem duas hipóteses. A emissão abaixo do patrimonial pode, inclusive, não gerar aumento de dividendo. O dividendo pode ficar igualzinho, mas a gente tem a segunda hipótese, que é, no final do dia, eu vou ter uma elevação de PL. Peraí, Ricardo, agora eu não entendi nada. Como é que eu emiti abaixo do patrimonial? Então eu já vi a minha cota patrimonial cair. Como é que eu vou enxergar um crescimento de valor patrimonial? Porque as coisas não são estáticas. As coisas não são estáticas. O fundo, ele vai ter vida para além daquele momento da emissão abaixo do patrimonial. E aqui eu trago um fato novo. A gente precisa avaliar o que o gestor quer fazer com o dinheiro para emitir abaixo do patrimonial. E uma hipótese que é completamente ignorada por quem simplesmente fala: eu não vou participar de emissão abaixo do patrimonial, eu acho um absurdo. Inclusive, eu vou vender as cotas deste fundo, que eu acho um absurdo. Tá, o gestor está emitindo abaixo do patrimonial para fazer o quê com o dinheiro? Já falamos no começo, tem emissão que ele precisa fazer para pagar a alavancagem, por exemplo. Ele tem que fazer. Mas aqui a gente está avaliando compra de imóvel. A compra de imóvel, será que vai ser benéfica para o fundo, mesmo abaixo do patrimonial? Olha o exemplo que eu coloquei aqui. Este gestor, na hora que ele foi comprar um imóvel, tá? Quando você vai comprar um imóvel comercial no fundo imobiliário, a primeira coisa que o gestor vai fazer é pedir um laudo de avaliação daquele imóvel, para entender, na opinião de um terceiro isento, qual é o valor daquele imóvel, o valor justo. E aí, depois disso, é sentar e negociar. E aqui eu coloquei como exemplo, esse fator importantíssimo, eu vou marcar de amarelo aqui. O gestor tem um laudo dizendo que há um crescimento, olha o delta aqui no comecinho, tá? Esse triângulo é o delta.
delta é variação. Há um laudo dizendo que o imóvel vale 10% a mais do que ele transacionou. Ele pagou 193 milhões. Este imóvel vale 10% a mais. Ocorre que quando você compra um imóvel para um fundo imobiliário, o valor contábil deste imóvel é o seu custo. Mesmo você tendo um laudo de avaliação dizendo que ele vale 10% a mais do que você pagou, você tem que marcar por custo. Quando é que você vai marcar por laudo? Quando chegar o momento das reavaliações. Tem fundo imobiliário que faz 2 vezes por ano, a maior parte da indústria faz 1 vez por ano no encerramento do seu exercício fiscal. Tem fundo imobiliário que tem exercício fiscal em dezembro, então quando chega ali em meados de novembro a gente começa a saber o efeito destes laudos de avaliação. Tem fundo imobiliário que tem exercício fiscal em junho, então quando chega no mês de maio a gente começa a receber essas informações dos novos laudos de avaliação dos imóveis da carteira. E aí neste momento, este imóvel que o gestor tem o laudo atestando que na opinião do terceiro, que é isento, o imóvel vale 10% a mais do que ele pagou. Isso aparece no balanço do fundo. Vai aparecer lá no informe mensal, depois no informe trimestral, no informe anual. E aí a gente recalcula. Eu recalculei o PL inserindo esses 10% de crescimento destes 193 aqui. Ricardo, por que não é do 186? Porque o imóvel foi comprado a 193. Os custos para você comprar um imóvel não interessa, tá? O que interessa é que o imóvel foi a 193. E o laudo que o gestor tem indica que este imóvel vale 10% a mais do que ele pagou os 193. Coloquei aqui, dividi pelo número de cotas, que é o mesmo. Então lembra? Antes da emissão, vou escrever aqui, antes da emissão, a cota valia R$ 101,33. Depois da emissão, ela veio para R$ 100,30. É nessa hora que a turma fala, destruiu o patrimônio do cotista. Chegou o primeiro laudo de avaliação, 10% a mais naquele imóvel, voltamos para um valor superior ao valor anterior à emissão. E note que eu só apliquei os 10% desse laudo desse imóvel, é como se todos os outros imóveis tivesse ficado no 0 a 0. Por quê? Porque eu queria pegar exclusivamente o efeito deste imóvel no patrimônio. Com isso, nós observamos que neste exemplo, a emissão aumentou o dividendo e potencialmente aumenta valor patrimonial, sim. É que primeiro derruba porque a gente marca o imóvel a custo e depois ele sobe porque a gente marca valor a mercado e o gestor comprou muito bem o imóvel. Ele comprou com desconto em relação ao que está transacionado no mercado. Ativo similar ou até lajes no mesmo edifício ou participação no mesmo shopping, pouco importa aqui o segmento. Com isso daqui, eu estou dizendo para você que toda e qualquer emissão abaixo do valor patrimonial para comprar um imóvel vai fazer sentido? É óbvio que não. Se você acompanhou do começo até o final o raciocínio que esta planilha traz, livre de pré-conceitos, de dogmas criados aí sem nenhum fundamento técnico, você percebeu que eu preciso de alguns elementos para que esta emissão faça sentido. Quais elementos são esses? Eu preciso que o valor dos imóveis que estejam sendo adquiridos, que o cap rate de entrada seja atrativo vis-à-vis o que eu já tenho na carteira, porque eu tenho potencial de crescer dividendos com isso. Mas não basta o cap rate ser maior, porque você pode colocar cap rate maior comprando imóveis de pior qualidade. Aí lá na frente a vacância aparece, você colocou isso com... a vacância já está lá, você colocou isso só com uma renda mínima garantida para dar uma disfarçada. A análise tem que ser completa. Ou o cap rate é maior e a qualidade dos imóveis é tão bom quanto eu já tenho. Eu já vi casos de a qualidade do imóvel ser melhor do que já tinha, só que o cap rate de entrada era maior por conta de ciclo, porque o gestor conseguiu fazer uma compra ali muito pontual, pegando um vendedor que tinha que se desfazer do imóvel. Aí ele conseguiu apertar mais, compreende? Então você tem que primeiro avaliar este fator. Segundo fator existe gatilho para a gente ver com algum grau de velocidade, não é na perpetuidade, não quero daqui a 10 anos, não. Existe algum gatilho para a gente ver uma variação positiva do valor deste imóvel que está sendo adquirido em relação ao preço de custo, já no horizonte de 12 meses? Este gatilho pode ser simplesmente a existência de um laudo. O gestor afirma na emissão, eu estou comprando o imóvel
abaixo do valor que ele vale. Existem laudos de avaliação dizendo que vale mais. Já vi isso na indústria. Ou simplesmente você olha para o valor da aquisição e você não precisa nem que o gestor diga que ele tem um laudo dizendo que vale mais. Por quê? Porque os dados de mercado escancaram isso. Imagine que o gestor está comprando um imóvel, um escritório na Faria Lima por R$35 mil o metro quadrado. A gente está gravando esse vídeo na primeira quinzena de maio de 2024. Ora, a gente tem negócios recentes na indústria para cima de R$40 mil o metro quadrado. É óbvio que no primeiro laudo de avaliação que tiver, esse ativo será contabilizado por um valor maior e vai gerar um efeito positivo no valor patrimonial. Agora é hora de sentar e fazer conta. Qual é o percentual que eu preciso que este imóvel, nas condições que a oferta foi colocada, esteja num valor maior do que o que foi pago, para que já no primeiro laudo eu pelo menos empate com o valor patrimonial antigo. E aí eu consegui aproveitar o momento e mesmo fazendo uma emissão abaixo do patrimonial, eu trouxe mais um imóvel para o fundo, melhorei a minha diversificação e não causei dano patrimonial, não causei a chamada destruição de patrimônio. Por quê? Porque quando ele é marcado a custo, sim, vem um pouquinho para baixo, mas logo na sequência a gente já vislumbra a correção disso quando o imóvel for marcado ao seu valor justo, de fato, ao seu valor de mercado. A ideia que nós temos aqui não é passar pano para gestor, longe disso. Se você está achando que é isso, que pena. A ideia é que você faça conta, que você estimule o teu influencer de estimação, que diz que emissão abaixo do patrimonial jamais, a fazer conta. Faça o cálculo e mostre que aquela emissão é danosa. Como eu coloquei, tem algumas que eu não preciso fazer cálculo. Você bate o olho e você fala, isso é uma catástrofe para o fundo. Tem algumas que são catástrofe, mas são obrigatórias, porque o fundo tem que pagar uma alavancagem. Mas sente e faça o cálculo. Coloque aí nos comentários se você já tinha visto alguém tratar de emissão abaixo do valor patrimonial dessa forma que nós colocamos hoje, com dados. É óbvio que os números aqui são hipotéticos. Então, por exemplo, se esse laudo de avaliação não cresce 10%, ele cresce 5%, note que a emissão já ficou para baixo do valor patrimonial antigo. É esse o nosso trabalho, trazer aqui os cenários para mostrar para vocês que, sim, é possível, não é simplesmente impossível. Não é uma destruição de fato. Existem cenários que a emissão abaixo do valor patrimonial fará sentido. Ricardo, mas tem gestor, inclusive gestor que eu respeito profundamente, que eu acho dos melhores da indústria, que já jurou de pé junto que jamais fará uma emissão abaixo do patrimonial. Poxa, é dos melhores da indústria e ele falou que não vai fazer porque eu entendo que ele está olhando e falando, não faz sentido. Às vezes, meus caros, a gente tem que escolher determinadas guerras. Então, essa é uma guerra que tem gestor que já abriu mão de guerrear, porque infelizmente o poder nocivo desses influencers que criaram este dogma fez com que estes gestores, que são muito bons inclusive, desistissem de dialogar. E aí quando você empurra verdades absolutas e abre mão do diálogo, aí a ciência morre. O que eu tentei fazer aqui hoje foi ressuscitar a ciência, mostrar com matemática financeira que sim, é possível emissões abaixo do patrimonial fazerem sentido. Aí, fundo de papel, Ricardo, que você só falou em fundo de tijolo. Fundo de papel é mais difícil construirmos este racional, né? Por quê? Porque como é que você vai comprar um CRI que vai se valorizar de forma robusta adiante? Você precisaria de um fechamento de taxa boçal para isso. Você precisaria de um fechamento de taxa muito grande. Isso considerando que você marque os CRIs da tua carteira a valor de mercado, né? E esse valor de mercado seria aí um diferencial entre a taxa do CRI e o título público federal referência, tanto na aquisição quanto no momento da marcação. Pois bem, é mais difícil, e eu concordo com isso. É muito improvável que se gere valor em emissão abaixo do patrimonial. Ainda que seja bem pertinho ali, é mais difícil. Mas tem que sentar e fazer conta. Em FOF é mais fácil do que em fundo de CRI. É mais fácil do que em fundo de CRI. Mas é mais difícil do que em tijolo. Porque normalmente, quando fica muito bom para você conseguir algo super desagiado para o FOF, em que você vislumbra uma marcação crescente adiante, ou seja, quando as cotas dos FIIs estão esmagadas aí no mercado, a distância do patrimonial para o valor de mercado é tão grande que este primeiro movimento aqui não será de 1%, será muito maior. E aí essa conta vai encontrando dificuldade para fechar. Dá para fazer, eu já
simulei em alguns casos em que eu olhava a cota patrimonial e a cota de mercado do FOF, os preços que as cotas dos próprios fundos que o FOF existiam estavam no mercado e cheguei à conclusão, se ele conseguisse fazer uma emissão agora abaixo do patrimonial, com custo pequenininho, ou ele assumindo o custo, a gestora assumindo o custo, ele conseguiria gerar valor para o cotista, porque o cenário prospectivo é tão positivo para fundo imobiliário que vai compensar. Mas veja, você fica muito no risco também desse cenário prospectivo. No tijolo, quando você já tem este laudo de avaliação dizendo que vale mais do que você pagou, tá dado, é só você esperar o calendário andar e chegar a data de marcar esse laudo. É mais factível ali. Pois bem, pessoal, o tema de hoje era um tema controverso. Tenho certeza que vai gerar burburinho, né? Espero que não seja cancelado, porque eu tenho muito mais para falar de fundos imobiliários para vocês. Eu espero, inclusive, que isso tenha lhe causado pelo menos a curiosidade de questionar esta verdade absoluta que criaram aí na indústria, de que toda e qualquer emissão abaixo do patrimonial é nociva ao cotista. Eu estou te convidando a sentar, fazer conta e pensar sobre o tema, não simplesmente acreditar nestas frases de efeito que rolam por aí. Te espero no próximo vídeo com muito mais. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para você ser notificado quando postarmos novos conteúdos para vocês. Um grande abraço e até a próxima!